Olá pessoal, a gente começa mais uma edição do Câmara Entrevista, seu programa de debates aqui na Câmara Municipal de Caruaru. O assunto hoje, mais uma vez, é do interesse de todos. Vamos falar sobre a LOA 2020. Cerca de R$1 bilhão é o orçamento de Caruaru para o ano que vem. Para falar sobre esse e outros assuntos, recebo aqui os líderes das bancadas na Câmara Municipal. Bruno Lambreta, que é líder da situação, líder da base do governo, ele que é do PDT, e o Daniel Funizola, que é do PT, que é líder da bancada de oposição. Bruno, bem-vindo ao Câmara Entrevista, é um prazer recebê-lo. É um grande prazer estar aqui presente junto com você, fazer esse programa também com o Daniel Funizola, líder da oposição, e com os internautas que vão poder nos acompanhar nesse bate-papo importante que a gente vai aqui falar sobre o orçamento 2020. Muito bem, essa campanha que vocês ouviram aí, né, é aquela campanha que chama a atenção aqui na Câmara quando tem barulho, mas essa foi um toque que deram ali na frente, né, e o vigilante foi lá ver. Daniel, Lula Funizola, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Câmara Entrevista. É um prazer estar aqui no Câmara Entrevista para dialogar, né, com o líder da situação, o vereador Bruno Lambreta, sobre um assunto tão importante que é o orçamento do município, ou seja, o dinheiro que se prevê receber para poder investir nas políticas, nas ações de modo geral da gestão. Então é importante a gente fazer esse debate e é importante para todos os internautas que interajam cada vez mais com esse tema e com a nossa Câmara TV. Bruno, certa vez, em discussões em anos anteriores aqui na Câmara, eu ouvi muito, Daniel também, que a LOA e a LDO eram peças fictícias. Não é bem assim, né? Na verdade, vocês se debruçam por esses documentos que vão tratar sobre os recursos do município para o ano 2020. Recursos esses que vão garantir saneamento, obras, calçamento e por aí vai, né? Nós temos aqui no trâmite que vem para casa, né, de origem do Executivo, 3 peças fundamentais que tem tudo a ver com os destinos do município. É o plano plurianual, a LDO e o orçamento. E o orçamento que a gente vai discutir do 2020. E ele é fundamental, né? A vida do cidadão caruaruense está discutida nesse orçamento para o ano que vem. Na ordem de 975 milhões é a previsão para o ano que vem. E nós que fazemos parte da comissão, hoje eu estou na comissão de finanças, Daniel faz parte da comissão de legislação, a gente naturalmente discute muito mais intenso, porque essas peças nas comissões elas são amplamente debatidas, é exemplo também do próprio orçamento da Câmara, né, que a Câmara também tem um orçamento, e é uma peça fundamental, que é onde você vai ali direcionar as políticas públicas, os investimentos no que se diz ao nosso município, com todo investimento do município por parte do Poder Executivo está nessa peça que a Câmara tem um papel fundamental nessa discussão. Daniel, você que está na comissão de leis, né, uma comissão que participa de todos o trâmite aqui dos projetos que vem para a Câmara. Bruno, acho que na legislatura anterior era o presidente, inclusive, ou era membro dessa comissão. Eu, no primeiro biênio, fui presidente da comissão, né? E eu sou presidente da comissão de finanças. Então, vocês dois conhecem as comissões, principalmente essa de leis, né? Essa LOA, ela é diferente em relação a outros projetos complexos que chegam aqui na Câmara Municipal? Se a gente for avaliar, é um projeto que trata, digamos assim, sobre recursos, sobre dinheiro. Né? Se a gente for analisar, por exemplo, as outras peças, que quando a gente pensa, né, para o internauta que está ouvindo a gente entender, nós temos 3 peças que são extremamente importantes, que é o PPA, que é a LDO e que é a LOA. Então, ninguém pode fazer uma sem ter a outra. Então, tudo está em sintonia aí. Então, o PPA, que corresponde a 4 anos e tem o seu momento de revisão. A gente tem a LDO, que é onde você estabelece diretrizes e metas do governo. E como é que vai fazer tudo isso? Bem, precisa de dinheiro, né, para fazer tudo isso. E esse dinheiro está descrito nessa peça que a gente chama de lei orçamentária, né, conhecida como LOA. Então, ela passa pelas comissões, nas comissões é discutido a constitucionalidade, se existe alguma questão de ilegalidade, né, porque tem os percentuais, por exemplo, que deve ser investido em educação, que deve ser investido em saúde, então tudo isso tem que estar contemplado nessa peça. E, consequentemente, a LOA, ela precisa estar em sintonia com a LDO e precisa estar em sintonia com o PPA, porque senão você vai apresentar um recurso, um valor, um dinheiro para poder fazer determinada obra ou determinada ação que não foi prevista nem na LDO nem no PPA, então não pode. Então a gente só pode apresentar emendas, por exemplo, os vereadores nesse momento podem apresentar emendas, né, recursos para determinadas políticas, para determinadas ações,
Nós só podemos apresentar essas emendas se essas emendas estiverem sintonizadas com a LDO e com o PPA. Por exemplo, né, a gente fala muito das 8 mil novas vagas de creche. Então isso é uma coisa que está lá na LDO. Se o cidadão e a cidadã caruaruense podem acessar o SAPL, né, e a partir daí famoso você pode, SAPL. o famoso SAPL, né, basta colocar lá no Google, né, SAPL Caruaru, que você consequentemente vai cair no site aqui, onde você tem todo o processo de transparência que se trata em relação aos processos legislativos que acontecem aqui na Câmara. Então, pelo SAPL, você sabe se o vereador faltou, se não faltou, quais são os projetos que ele apresentou, quais são as comissões que ele participa, se ele faltou ou não faltou a comissão, quais são os pareceres dos projetos que ele apresentou. Então, tudo isso você pode encontrar no SAPL e a LOA também. Ô Bruno, a LOA, tradicionalmente, ela vem com investimentos maiores, né, digamos, maiores recursos para 3 áreas: saúde, educação e infraestrutura. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas são esses 3 que levam o maior bolo, que levam a maior fatia. Esses são setores que atingem a maioria da população e talvez por isso esses maiores investimentos, né? Como é que vocês, vereadores, pensam e vocês avaliam e também propõem emendas com esse tripé, digamos, que atinge a maioria da população? Veja, o papel do legislador nessas 3 peças fundamentais de discussão, ele tem que estar sintonizado. Se ele não se sintonizar, o que é que acontece? É onde entra o papel das comissões, principalmente o papel da Comissão de Legislação e Redação de Leis. Se o vereador não tiver sintonizado com o PPA, com a LDO, para poder chegar na LOA, a emenda vai morrer na comissão, ela não vem nem ao plenário. Então, essa discussão, o legislador ele tem que ter essa capacidade de acompanhamento. Então, por isso que a discussão, por isso que ela tem um prazo. Ela tramitou ontem aqui na casa, foi lida, né? Tanto a revisão do PPA como uma apresentação da LOA. Nós temos 15 dias para apresentação de emendas. Então, nesse intervalo de 15 dias, do segunda-feira, nós teremos a audiência já para discutir, né? Onde virão o corpo técnico da própria Câmara Municipal, o corpo técnico do CESPAN, que presta assessoria tanto à Câmara como à Prefeitura e também membros da Prefeitura para a gente discutir justamente a peça. Então é onde o papel do legislador entra fundamentalmente, se ele tiver o interesse e a capacidade de fazer direcionamento através de emenda. Então a população hoje, isso que a gente está discutindo hoje, para a população é fundamental, porque a gente sabe que muitas vezes a dificuldade de estar aqui no plenário, de vir, hoje tem a oportunidade de estar no seu ambiente de trabalho, de estar com o seu celular e ter essas informações. E como o Daniel falou, nós hoje temos um sistema, que é o SAPL, que a população pode viver o dia a dia da Câmara, não só do vereador, do legislador, mas de todo o funcionamento. O processo licitatório hoje é transmitido. Então, esse papel de transparência e que a população possa, de fato, acompanhar o papel do legislador, no caso nosso, o vereador, é fundamental. E para sugestões, para críticas, que ela possa, de fato, opinar, né? E monitorar isso. Né? Vocês têm mandatos participativos, né? Eu conheço o trabalho dos dois, assim como os demais vereadores e a vereadora, né? Cada um tem seu estilo, cada um tem seu jeito, cada um tem sua maneira de atuar. E certa vez aqui eu chegava na Câmara Municipal, acho que para uma sessão solene, Daniel, e eu via a sua equipe chegando e depois eu perguntei, por curiosidade, né? Vocês estavam reunidos, era o PT? Não, era uma reunião para discutir as possíveis emendas, né? De que forma, por exemplo, os cidadãos podem participar para que essa interação de vocês, eu começo essa pergunta com você, possa se transformar numa emenda que vai beneficiar ele por meio da LOA. Muito, muito importante a sua pergunta, Mário. Se a gente pensar, por exemplo, né, como você fez a pergunta no começo do programa sobre que se a LOA é uma peça fictícia ou não é, como é que a gente muda isso, né, ou como é que a gente faz com que essa peça tenha cada vez mais a cara da população, tenha cada vez mais os anseios, as demandas da população? É ouvindo as pessoas. Então, por exemplo, nosso mandato fez um movimento de fazer uma ouvida, né, da população. A gente fez várias reuniões, tanto fez reuniões presenciais, como a gente também fez um movimento na internet, onde as pessoas podem, através do Google Drive, né, colocar ali quais são as suas impressões ou aquilo que você entende que deve ser demanda, o que é na verdade demanda, para apresentar enquanto emenda. Então a gente tem feito isso, tem escutado a população, vários segmentos, e a partir dessa ouvida, a partir dessa captação, digamos assim, de informação, a gente vai transformar isso em emenda, porque é justamente
a gente fazer com que esse documento ele tenha cada vez mais a cara da população, o anseio da população, o desejo da população. Então, para que a gente faça com que o recurso, ele de fato, né, esteja de acordo com a realidade do município, é importante a gente fazer o movimento de ouvir. E é importante colocar que na própria lei orgânica do município, hoje em dia é obrigado você fazer o movimento de ouvir a população, né, antes de você construir tanto o LDO como construir o PPA. Isso foi uma conquista que foi da gestão passada, né, um movimento feito com a Secretaria de Participação Social, onde isso foi incluído na lei orgânica do município. Então, que coisa boa que a nossa lei orgânica, né, trata sobre essa questão da participação e que a gente tenha peças orçamentárias cada vez mais de acordo com o desejo da sociedade. O Bruno, a audiência foi nesta segunda-feira, né? A gente está nesse programa às 8 horas da noite da segunda-feira e aí ela já aconteceu. Esse é um passo que existe, que inclusive é uma das obrigações do Poder Legislativo, fazer uma audiência pública para que a população possa conhecer, debater também esse projeto. Tem um prazo também, tem um trâmite aqui na Câmara para essa lei ser votada, né? Isso, ela a partir do momento que esgota os prazos de emenda, ela tem um prazo, né, que ela seja submetida ao plenário, né, mediante justamente após o prazo das emendas, para que todo esse trâmite, a própria audiência pública, como o Daniel falou hoje está na lei orgânica, várias plenárias foram feitas por parte do Poder Executivo em vários setores da cidade, isso foi uma conquista da gestão passada, que foi incluída na lei orgânica. Essas plenárias que você citou, elas aconteceram nos bairros, e aí essa demanda vem para aqui, para a Câmara Municipal? Ela vem para a construção, porque na verdade a construção da peça da LOA, ela vem por parte do Executivo. Nós, enquanto legisladores, a gente ouve a população também, a gente ouve o sentimento, mas a construção dela, e isso fortemente agora amarrado nessa construção com as plenárias, a população de fato pode opinar. Zona rural, foram várias plenárias. Então ela vem com essa demanda e é onde a gente se debruça, além do que a gente pode apresentar também através de emenda e também do ouvido da comunidade. Essa abertura de debate, cada vez mais a população tem entendido o papel que lhes cabe nessa discussão. Porque não pode ser só de uma ideia minha, sua, uma ideia do Daniel. O importante disso é que a população se manifeste, porque ela é a parte mais interessada. Nós somos o instrumento. Né? Agora, essas emendas, eu lembro o ano passado, Daniel, e para a gente apimentar um pouco essa discussão aqui, já que vocês às vezes travam bons duelos aqui na Câmara Municipal, essas emendas, o ano passado, elas tiveram um pouco de polêmica, né? Um pouco de pimenta, digamos aqui, nas discussões. Será que esse ano nós teremos discussões mais tranquilas ou, mais uma vez, quando começarem os processos de votações de emendas, iremos ter mais embates, mais debates entre governo e oposição aqui na Câmara? Eu acho que o embate, o debate, ele é natural, ele é saudável e é necessário, né? Para um processo democrático, não há nenhum problema em relação a isso. Agora, o que a gente ficou assim preocupado, né, é o fato de você ter emendas de causas e temas, né, tão importantes para a cidade. Por exemplo, eu me recordo que nós apresentamos emenda, por exemplo, do combate à violência, o enfrentamento à violência contra a mulher. A gente apresentou emenda para a política da pessoa com deficiência, política para o idoso. Foi apresentada emenda, né, do vereador Fagner para a questão da causa animal. Foi apresentada emenda para a educação, mais emenda para a cultura. E, infelizmente, a base do governo, naquele momento, entendeu que essas emendas deveriam ser reprovadas. E é importante colocar para você que está ouvindo a gente nesse momento que o ano passado a Prefeitura apresentou 8 milhões de verba publicitária, ou seja, nesse ano agora, né, a previsão de execução do governo é de 8 milhões para a publicidade. E é importante dizer que a gente, quando apresenta emenda, a gente tem que remanejar o recurso de um lugar para outro. E o que foi que a gente fez? A gente tirou justamente aproximadamente 1 milhão da publicidade e a gente trouxe esse 1 milhão para políticas ou ações públicas que a gente entendia que tinha pouco dinheiro. Por exemplo, lá quando você olhava a peça orçamentária, você tinha, se não me engano, aproximadamente 50 mil, acho que é mais ou menos 50 mil, 40 mil para a política do idoso. Então, se você dividir isso por 12, você vai ter um valor muito pequeno. E aí é algo que preocupa, né, quando você vê a base do governo votando contra uma política tão importante como essa e que naquele momento, naquele documento, apresentava um recurso tão pequeno. Então a gente espera que esse ano tenha debate, que é natural no processo, mas que esperamos que o governo e a base do governo se sensibilize que essas são causas importantes e que precisam de recursos para que a gente possa desenvolver ações
que atenda a esses segmentos que, de modo geral, já tem pouco recurso. Se eu não me engano, a Alô esse ano reserva 6 milhões com relação à publicidade, né? Eu tenho que dar uma checada, mas eu tenho para mim que é isso. Bruno, com essa relação, essa crítica do Daniel à votação do ano passado, né? O que é que você diz ao internauta e como você responde também essa questão, né, que vocês não votaram a favor dessas políticas públicas, né? Como é que foi essa construção desse voto em bloco com o executivo para que chegasse a essa conclusão e o que você espera desse ano? A mesma pergunta eu faço para Daniel, o que você espera desse ano? Vale lembrar que nesse orçamento de 975 milhões, 120 mil, para ser mais exato, o município, o Poder Executivo, tem uma capacidade de remanejamento. Ele próprio tem, inclusive, autorizado pela Câmara, de 40%. Então, 40% do orçamento, ele naturalmente pode fazer esses remanejamentos do que é o ajuste, ele tirar de um lugar, de uma verba e fazer o remanejamento. Ele tem essa flexibilidade. Isso não é de agora, né? Isso naturalmente, na aprovação dos orçamentos, os gestores que estão à frente do município, em regra, naturalmente, essa autorização depende da Câmara, né? E naturalmente sempre é dado essa capacidade, que é justamente para flexibilizar de algumas situações emergenciais. E a bancada do governo, naquele momento, entendeu que, diante dessa capacidade de remanejamento de 40%, não era necessário as emendas, não entendiam como necessário as emendas diante da capacidade de 40% de remanejamento. Então, a bancada discutiu, na época ainda não estava à frente da liderança do governo, mas votei com a parte da bancada, né? Não foi a totalidade da bancada, mas foi na sua maioria, e foram rejeitadas as emendas. A LOA, essa previsão orçamentária de 1 bilhão, né, de reais, eu arredondo para 1 bilhão, porque fica faltando só 24 milhões para 1 bilhão. Ainda não é o maior valor da história, porque já teve uma de 980 e pouco, alguma coisa quase chegava a 1 bilhão. Isso mostra que Caruaru é uma cidade que ela tem um potencial econômico diferente da região, né? A gente tem uma situação bem específica aqui. O que é que vocês esperam de investimento? Claro que vocês vão olhar as peças, vão se debruçar sobre os documentos, mas o que é que vocês esperam, Daniel, de prioridade da gestão municipal? O que é que você vai lutar para ser prioridade para ser aprovado nessa LOA? Eu acho que a primeira prioridade é a gestão terminar as obras que estão paradas na cidade como um todo, que são várias, né? A gente pode analisar a requalificação da 15 de novembro, a gente pode analisar, por exemplo, a situação do hospital da maternidade, que é ali na região do Luiz Gonzaga, a gente pode analisar a situação de algumas escolas e algumas creches. Eu acho que primeiro o governo tem que ter prioridade de terminar as obras que ele disse que ia terminar e ter como prioridade também apresentar as 8 mil novas vagas de creche que as mães de Caruaru estão esperando. A gente, enquanto mandato, a nossa prioridade é apresentar como emenda aquilo que a gente ouviu da população, aquilo que a gente ouviu dos internautas no processo que a gente fez de consulta aos internautas e das reuniões que a gente fez. Então, essas serão as nossas prioridades, né, para apresentar de emenda. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar em relação às emendas esse ano. Enquanto investimento da gestão, a gente espera que a gestão, por exemplo, faça um investimento, né, de conclusão daquilo que prometeu. E, sobretudo, uma coisa que a gente tem cobrado é que faça um processo educacional importante, que gere uma condição melhor para a educação do município e que apresente as 8 mil novas vagas de creche. Bruno, essas vagas de creche, né, é uma coisa que eu sempre pergunto à gestão, você como líder do governo aqui na casa pode responder agora. E, além disso, né, quais as prioridades que você enxerga do governo e também da bancada de situação? Para lembrar, dentro desse orçamento, né, Caruaru, diferentemente de outros municípios, né, até pelo porte econômico que a cidade tem, mesmo esse movimento ainda de crise que a gente vive, mas ela tem uma receita própria muito forte, né, além das transferências via governo do estado e via governo federal, né, que é onde compõe toda essa receita. Ao mesmo tempo, vem as obrigações amarradas pela Constituição, né, que ela tem que seguir, para daí você fazer o malabarismo e o direcionamento para os investimentos, né, além das suas obrigações que você tem que seguir, né, no custeio de saúde e de educação, especialmente em outras áreas. Para você ter uma ideia,
o município tem ido além historicamente nos últimos anos, vem historicamente indo além do que é a sua obrigação na saúde. No lugar de fechar, tem ampliado os serviços. Você vai para a educação, os investimentos também têm superado com esse desafio, né, que eu acredito que será concretizado, que é a questão das creches, e também desses grandes investimentos. A gente vai lembrar que, diante da necessidade, houve uma necessidade de muitos investimentos em requalificações de escolas, de unidades escolares. Isso também é um direcionamento de investimento. Para você ter uma ideia, o município tem sofrido muita dificuldade na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com a falta de financiamento do sistema SUAS, já é acima de 5 milhões, e o município tem feito esses aportes de investimento, também tem aberto serviço e não fechado, né, que tem sido uma tendência. Para você ter uma ideia, Minas Gerais, que é um estado muito mais rico do que Pernambuco, e consequentemente muito mais estrutura, mas está passando por dificuldade, mais de 80 cidades têm fechado serviços, e isso é um reflexo. Então, o orçamento, a gente tem a convicção que a gestão tem buscado os caminhos e os mecanismos para que todas as obras estruturadoras que estão sendo realizadas na cidade serão concluídas, e é isso a busca da gestão. Agora tem um grande investimento, Mário, importante demais, que tivesse contemplado nesse orçamento, é o pagamento do piso dos professores. Esse é um grande investimento na educação. Se a prefeita fala o tempo todo que quer transformar a cidade pela educação, pagar o piso dos professores é, sem dúvida, um grande investimento. E não paga hoje o município? Não paga. Ou seja, mais de 60% dos professores são de contrato e, consequentemente, pela condição de contrato... Você vai ter seu direito de resposta já. Pela condição de contrato, você não paga o piso dos professores, e isso é uma coisa que você fere uma lei, né, nacional, há uma lei nacional referente a isso. E é triste quando você tem a grande maioria dos professores que hoje em dia trabalham no município de Caruaru não recebendo o piso, descumprindo uma lei que foi uma luta tão grande dos professores durante tantos anos para que o piso fosse lei e pudesse valer no território nacional, e que em Caruaru, infelizmente, a maioria dos professores do município não recebe. Bruno Lambreta, você vai ter o direito agora de responder aqui essa indagação do Daniel. Eu acho que não só em Caruaru, mas eu acho que no Brasil inteiro os professores deveriam receber. Os professores efetivos do quadro efetivo do município recebem o piso, né? Mas temos um número bem razoável, né? De professores contratados, que nessa atual gestão, a prefeita já deixou muito claro, isso é por uma questão financeira de investimento, né? De investimento do custo que tem, do impacto, sabe da importância que seria que o professor contratado, mesmo que ele não tivesse os direitos de carreira, que ele não pode ter o direito de carreira que o professor efetivo tem, seria na questão salarial. O que é que tem sido feito pelo município? Desde 2017, desde que a gestão assumiu, o histórico do professor contratado era receber, ter como base o salário mínimo, né? E hoje, anualmente, ela tem dado um percentual de aumento, normalmente baseado até acima da inflação, para que esse professor contratado, mesmo não recebendo o piso, ele tenha um ganho anual, né? Porque o piso é estabelecido pelo governo federal. Concordo que era importante, eu mesmo sou defensor, faço parte do governo, inclusive apresento o requerimento todo ano, foi o meu primeiro requerimento, para que o professor contratado também passe a ganhar o piso. Eu acho que é uma luta, é uma conquista, eu acho que é um desejo, é um desafio para a gestão ter esse alcance. A gente sabe a dificuldade que, infelizmente, a educação no Brasil tem passado por parte de investimento do governo federal, né, com esse contingenciamento aos campos federais, às escolas técnicas federais. Infelizmente, isso tem sido uma figura desse novo governo que tem contingenciado recursos na educação. Mas eu tenho certeza que é a busca que a gestão tem, que a prefeita tem, de cada vez mais fortalecer e valorizar o professor do nosso município, especialmente o contratado, diante dessa disparidade, que é uma desigualdade de toda forma, que ele faz o mesmo papel que o efetivo faz. O efetivo tem o mérito de ter passado pelo concurso público e ter todas as suas garantias de carreira, mas que a gente luta e é desafiador. E a gente espera que isso seja alcançado no município. O concurso seria a saída, eu acho, que para equiparar nessa questão dos salários. Tem alguma previsão? Vocês perceberam na LOA que foi votado ano passado nessa também, de algum concurso na área da educação? Previsão, não identifiquei, né? Nenhuma previsão nesse sentido. Agora, o que eu sei é que o Ministério Público tem cobrado muito da gestão, que a gestão faça concurso público. É muito sério quando você tem uma estrutura educacional do tamanho da cidade de Caruaru,
São mais de 40 mil alunos. Exatamente, né? com a importância que Caruaru tem, né, na cidade como um todo, na região, e você não ter a maioria dos professores como professores concursados. É importante colocar que quando você coloca o professor na condição de concurso, você coloca uma fragilidade muito grande ali na condição, né, do seu emprego. E as diversas questões educacionais que a gente tem no município de Caruaru. Por exemplo, a gente tem hoje a situação de que você tem mais de uma turma, né, em uma única sala, isso precariza o trabalho do profissional de educação. Você tem a situação das escolas ditas requalificadas, escolas que foi requalificada e que em 15 dias pega fogo, entendeu? O quadro de energia pega fogo, colocando em risco os estudantes que ali estão. Você tem a situação de escolas que vão passar por pintura e os estudantes não saem da escola, provocando uma situação que os estudantes passam mal. Então, aí, diante de toda essa situação, a gente convoca a secretária para vir aqui e em 6 meses a secretária não compareceu aqui à casa para poder dialogar sobre esse problema e tantos outros problemas. Infelizmente, acabou sendo demitida e a gente espera que o próximo secretário possa vir aqui para a gente dialogar, construir, porque a oposição aqui faz um papel colaborativo, um papel de construção, um papel de diálogo, um papel de melhoria, porque todos nós queremos o bem da cidade de Caruaru. Bruno, essa história da secretária acabou sendo curiosa, porque ela viria, acho que era dia 22. Dia de 22 de outubro, e acabou ela sendo exonerada aí pela prefeita Raquel. Vocês já conversaram na base do governo para o secretário Henrique Oliveira, que assumiu recentemente, vir para cá? Vai ser mantido essa ideia dele vir para cá? Ou vocês vão conversar e ele vai tomar pé da gestão da pasta da educação para resolver se vem para cá ou não? Ou agora vocês esperam que outra gestão na pasta? Como é que vai ser essa questão aqui? Já tem ideia disso? Mário, ele assumiu agora recentemente, né? Foi uma decisão administrativa, isso é extremamente natural. Eu não tive a oportunidade de conversar com o Henrique, né? Converso muito com ele enquanto ele era secretário de administração do município, e também não conversei com o governo sobre esse caminho, mas acredito que essa provocação existiu, foi publicamente, Daniel fez essa convocação, estava definida a data, já pela ex-secretária Marta Medeiros, de vir aqui à casa. Eu acho que é importante para trazer esclarecimentos, né, ouvir os questionamentos. Isso é extremamente natural, o Poder Legislativo tem esse papel, e o papel da oposição nesse sentido é extremamente responsável, o questionador, que não poderia ser diferente, a base também tem seu papel. Vamos conversar, não conversei nem com o Henrique ainda, nem com membros do governo, mas eu acho que naturalmente, à medida que ele precisa também naturalmente, por mais que ele tenha, eu acredito, na parte administrativa de pessoal, ele tinha uma... Vai conhecer a secretaria, que é uma secretaria enorme também. É enorme. Eu acho que na parte de estrutura de pessoal, naturalmente ele tinha esse conhecimento. Agora ele precisa ter um âmbito muito mais geral. Não acredito que vai precisar de muito tempo para vir, mas a gente vai sintonizar e vai sintonizando com o Daniel, com a oposição, essa sintonia para que ele venha à casa e possa fazer uma apresentação e um balanço e ouvir os vereadores e a vereadora sobre esse tema importante que é a educação do município. Tá certo, olha, nós estamos chegando na reta final do programa. Você que tem dúvidas sobre a Câmara Municipal, pode vir aqui na casa, os vereadores atendem diariamente aqui pelas manhãs. As sessões são terças e quintas-feiras. Se você não pode vir, acompanha nas nossas redes sociais. O Facebook da Câmara transmite o tempo todo as sessões aqui ao vivo, também transmite as licitações, né? Também transmite as sessões solenes. Acompanhe tudo também pelas nossas redes sociais, que vão aparecer aqui na tela, que você vai ficar bem informado sobre o que acontece aqui no Poder Legislativo. Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui nesse Câmara Entrevista. Aproveite e convide aí mais uma vez a população para estar aqui, né, acompanhando, e quem não puder, acompanha aqui na TV Web todas as informações do Legislativo Municipal. Obrigado. Que bom que a gente tem aqui a TV Câmara agora, o Câmara Entrevista. Importante que os vereadores e a vereadora podem dialogar com a população através desse instrumento, das redes sociais, convidar todo mundo a participar cada vez mais das sessões que acontecem aqui na Câmara e consultar, né, toda a ação do parlamentar, toda a ação do vereador. Volto a dizer, você pode ver tudo isso pelo SAPL, né, pelo sistema que tem todos os projetos de lei e todas as ações dos parlamentares, dos vereadores, nesse sistema que você encontra na internet. Então, um cheiro grande no coração de todo mundo, e a gente está à disposição, nosso gabinete está à disposição, e acompanha a gente nas redes sociais, que a gente faz a prestação de conta diária de todas as nossas agendas e de toda a nossa articulação, né, enquanto vereador. Um abraço. Tá certo, obrigado também, Bruno Lambreta, líder do governo, participar da gente aqui desse programa, né? Aproveite também e mande seu recado aí para a população de Caruaru. Agradecer, Mário,
ter essa oportunidade, a gente ter agora o programa Câmara Entrevista, né, de poder levar à população caruaruense essas informações, que a população tem agora a oportunidade de acompanhar o dia a dia da Câmara, né, através da TV Web, através de todo o dia a dia da Câmara, através do SAPL, que já é um instrumento importante que a gente tem na casa, e dizer a vocês que nosso gabinete está à disposição, nos acompanha através das redes sociais, através do Bruno Andretti no Instagram e no Facebook, e acompanhe o nosso dia a dia. Essa discussão da Lua é importantíssima para o nosso município e é uma satisfação, e aí nosso Poder Legislativo está de parabéns por poder oferecer essa oportunidade à população caruaruense de viver o dia a dia da Câmara Municipal. Tá certo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Daniel. Não esqueça, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, a gente se encontra aqui no Câmara Entrevista e diariamente, sempre que tiver movimentação aqui na Câmara Municipal, você acompanha as sessões ordinárias, terças e quintas-feiras, sempre a partir das 4 da tarde, e também antes das sessões tem o pré-sessão, tem as transmissões das sessões solenes, enfim, tudo você acompanha aqui nas nossas redes sociais. Grande abraço a todos e até a próxima.